20 horas e aqui é Maurício Sabe, fisioterapeuta, que ajuda você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Vamos separando aqui algumas canetas para poder fazer uns desenhos e explicar para você um pouquinho sobre a hérnia de disco, sobre exercício e como poder curar. Tenho na minha frente aqui um pão de queijo. Vocês gostam de pão de queijo? Eu não resisto pão de queijo. Boa noite, Tânia. Boa noite, Marilene Freitas. Boa noite, Zefinha. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Divina. Campeão 10, boa noite. Obrigado pela rosa. Tânia, muito obrigado pela rosa. Tô comendo um pão de queijo, gente. Tá uma delícia. Fofa, muito obrigado. O que é bom tomar quando a gente come pão de queijo? Você, quando come pão de queijo, o que você toma? Luza 74, boa noite. Café preto, né? O melhor que tem. Eu só não quis tomar café preto agora, porque senão não vou dormir essa noite. Rinaldo, boa noite. Boa noite. Jô, boa noite. Café, né? Café é bom. Obrigado pelas rosas aí, minha gente. Beijo, Sampaio. Boa noite. Eu vou enrolar um pouquinho a língua aqui, porque eu não resisti ao pão de queijo. O pão de queijo tá uma delícia. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse pão de queijo. Nossa, é uma delícia. Ele tava grande, gigante, agora já tá pequenininho. Boa noite, Francisca. Eu vou aproveitar aqui que nós temos de papo aqui com o pão de queijo. O pão de queijo ele é bem interessante, né? O pão de queijo ele espicha, ele encolhe. A live do pão de queijo. Muito bem. Não, gente, tá uma delícia esse pão de queijo. E eu tenho trazido aqui para vocês, nessas noites maravilhosas, passei por um fim de semana bem puxado na minha graduação, na minha terceira graduação, graduação de osteopatia agora. Vou colocar aqui para vocês o exercício para você começar a fazer agora. Isso aí. Já vamos começar a pensar no exercício do descanso. Nesse exercício fabuloso que vai fazer você melhorar das suas dores sem praticamente fazer nada. É um exercício que você deve utilizar quando você está em crise. Isto, quando tem crise de dor, você vai fazer este exercício aqui. Aqui eu colocar a mãozinha da pessoa aqui para cima e botar uma roupa, né? Que já quase fui banido por desenhar o personagem sem roupa. Botar cabelo e botar uma calça também. Você que está me assistindo agora, que começou a me seguir agora, se você não está me seguindo, aproveita aí, começa a me seguir. Botar uma roupa colorida aqui pro personagem, misturar um verde com vermelho.
As costas parecem que estão se abrindo de dor. Então, deita nessa posição, já agora. E você vai ficar por 20 minutos nessa posição. Por que 20 minutos? Porque é o tempo necessário para a reidratação do seu disco. 20 minutos. Menos de 20 minutos não vai dar o efeito que você precisa. Então você coloca uma cadeira aí, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Deita nessa posição, coloca um travesseiro na cabeça para ficar bem tranquilo. Tome meio copo de água antes de deitar. E depois mais meio copo de água ao levantar. Então inicie o seu dia assim. Você pode iniciar o dia assim ou terminar, concluir o dia com esta posição. É uma posição muito benéfica para que você possa ir relaxando o seu corpo depois de um dia de trabalho, um dia que talvez você tenha ficado muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, ou muito tempo em uma única posição, ou você passou o dia se movimentando e chegou no final do dia e sente dor na coluna. E aí você quer aliviar. Então você vai pegar uma toalha de rosto. Não pode ser aquelas toalhas muito grossas, uma toalha bem fininha. Você enrola a toalha, faz um rolinho, coloca aqui na lombar, nessa região. E aí você deita nessa posição, fica aí por 20 minutos descansando. E deixa o seu corpo passar por um momento de descanso. E vamos aumentar os nossos likes. Dedinho na tela aí. 147 likes é muito pouco para umas pessoas tão lindas como vocês e tão qualificadas. Basta bater os seus dedinhos na tela aí e nós vamos subir os likes aqui rapidinho. Josielson. Boa noite, Josielson. Rosilda. Boa noite. Quase travando o quadril com muita dor. Precisamos voltar a praticar exercício, não é? Sair do travamento. Aliás, o nosso corpo ele é muito elástico e ele se adapta. Você pode adaptar o seu corpo se você lapida o seu corpo diariamente. E se você não faz nada no seu dia, você também está ensinando o seu corpo a não fazer nada. Uma musculatura da sua perna, por exemplo, se você não praticar nenhum exercício, ela vai definhar, ela vai reduzir o seu tamanho. Vou fazer um exemplo aqui. Eu quero em preto. Tenho preto aqui? Vou pegar como exemplo aqui a nossa perna, fêmur, de uma pessoa aqui que tem um sacro, crista ilíaca, todo o processo aqui, né? E mais o conjunto de ossos do pé. O nosso corpo, quando a gente se movimenta, ele se fortalece. E quando nós deixamos o nosso corpo parado, ele enfraquece. Por isso não devemos parar de forma alguma de movimentar o nosso corpo, nem que seja aí 15 minutos por dia. O ideal é ter um tempo de 30 minutos diários, pelo menos 30 minutos, para fazer exercícios. A musculatura, ela vai se inserir tanto na parte de trás como na parte da frente. Tem uma musculatura do nosso corpo que ela precisa ser esticada e depois encolhida. Se você ficar muito tempo
com a musculatura contraída, isso vai gerar dor. E se você ficar muito tempo com a musculatura solta, enfraquecida, isso vai gerar dor no momento que você começar a se movimentar. Então, o nosso corpo ele produz dor quando estamos parados ou quando estamos nos movendo intensamente. Aliás, aqui na minha cidade está chovendo hoje. Não chega a ser frio, mas tem uma chuvinha bem chata. E daquelas que molham mesmo. Chuva que molha. Boa noite, tenho artrose crônica na coluna, artrose nos joelhos e o médico disse que é hernia de disco. Ok. Então você tem uma hernia de disco e tem artrose. O que isso significa? Bem, significa que está faltando movimento no seu corpo. Quais são as coisas que você não consegue fazer e quais as coisas que você consegue fazer? Nesse momento, o mais importante é saber o que você consegue fazer para que você comece um tratamento para o seu corpo praticando exercícios dentro daquela zona de conforto sua. Porque quando a gente está com crise de dor, realmente é difícil pensar em fazer exercícios de academia, de levantar peso, mas podemos pensar em coisas um pouco mais leves, um pouco mais suaves. Neuzinha Aguiar, boa noite, doutor. Estou com muita dor no nervo da perna, não conseguindo andar. Exercício é bom, acho que aí faltou um pedaço. Tenho 5 hérnias de disco, ainda caí da rede. Agora estou voltando a andar. Rosa Silva, que triste aí. Cair da rede não é fácil, viu? Tem que ver se não deu um trauma maior, algum problema maior, mas se não deu, está tudo bem. Aqui desenhando as vértebras do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem essas musculaturas e os músculos, quando eles ficam firmes, eles também, os músculos fortes, firmes e fortes, eles também ajudam na manutenção da articulação. Tem que tomar muito cuidado com quedas, porque pode ter alguma fratura, ou simplesmente você acabar inflamando alguma parte do corpo que não queria inflamar. Então aqui eu coloquei músculos atrás e músculos à frente, e esses músculos que nós temos no nosso corpo, eles trabalham em conjunto para manter a harmonia do nosso corpo. Qual é o nosso dever? O nosso dever é colocar esse corpo em atividade para que esse corpo que nós temos possa se manter firme e ativo. E quando a gente não faz as atividade física, a gente pode chegar a ter lesões e essas lesões gerar abaulamento, protusão, dores em ombros, várias coisas podem acontecer. Então uma pessoa, ela pode ter nas suas vértebras o que nós chamamos de abaulamento. Prestem bem atenção. Vamos fazer de conta que esse quadradinho é uma vértebra vista de lado. Se você tem abaulamento, significa que a hidratação dos discos está menor do que deveria. Você deveria se preocupar, então, em fazer exercícios leves e suaves na articulação, justamente no local onde está abaulado.
quando está abaulado, significa que o formato do disco agora é o formato de um balão murcho, o balão está murchando, está sendo pressionado. Então o disco intervertebral perde força e assim gera abaulamento. E a gente pensa sempre que, eu pelo menos, na época que eu tive hernia de disco, eu achava que estava lascado, que nunca mais ia ter chance. Até porque você faz fisioterapia, você faz acupuntura, você faz massagem, você faz tantas coisas e essas coisas parecem nada funcionar. É que a gente quer a resposta rápida para tudo. A gente quer que tudo aconteça da noite para o dia. A gente ficou doente aí, parece que aos 40 ou 50 anos. Você levou 40 e 50 anos para ficar ruim das costas. E aí você quer melhorar em 30 sessões. 30 sessões é muito pouco. Aliás, 30 sessões não é o suficiente. Principalmente porque elas são feitas espaçadas. Você faz essas 30 sessões 1 ou 2 vezes por semana. E aí não tem jeito, porque quantos dias tem? Quantos dias tem uma semana? Quem me diz aí? Vocês que são mega inteligentes. Quantos dias tem uma semana? Sete dias, né? Aí a gente resolve fazer um tratamento em que você vai tratar não nos 7 dias, você vai tratar 2 dias da semana e 5 dias da semana você não faz nada. Os 5 dias da semana, se nos 2 dias que você foi na fisioterapia você melhorou, nos outros 5 você volta como estava antes. Então o melhor tratamento para a coluna é colocar a coluna todos os dias em atividade. Eu estou desenhando aqui o abaulamento e aqui logo do lado, em cima aqui eu botei a protusão. E agora eu vou botar mais acima aí. O sequestro, não, acho que eu vou botar... Eu fiz abaulamento, protusão. Agora vamos desenhar a extrusão. A extrusão é quando rompe o disco e ele começa a vazar o líquido interno. Isso faz com que o disco se desidrate mais rapidamente. E aqui a gente tem, então, extrusão. Extrusão, quando vaza, quando sai para fora. Mas só que esse vazar, sair para fora, não é que vai sair para fora do corpo, gente. Entendam? Dentro do nosso corpo tá tudo unido, tudo juntinho. Não tem como separar as coisas. Lá tá tudo grudadinho. Então, para que isso aqui venha para fora, alguma outra coisa tem que ser empurrada. Então, se você vê aqui, ó, que está indo para fora alguma coisa, então esse ir para fora está empurrando alguma outra coisa. Pode estar empurrando a parte de gordura do seu corpo, pode estar empurrando o nervo, pode estar empurrando o ligamento, pode estar tocando o saco dural, pode estar fazendo uma compressão na caldequina, né?
porque ele está se movendo, está saindo daquela região, não está naquela região que é do disco. O disco sai dessa região, então quando ele sai da região, e ele pode sair para os dois lados aqui, pode ter um sequestro aqui que vaza para tudo que é lado. Então o disco ele vai percorrer para o lado que for mais fácil para ele. Então, e vocês viram que o abaulamento que eu desenhei aqui, a altura é maior, então tem mais líquido dentro. A protusão já tem uma altura menor e menos líquido dentro. A extrusão fica ali, ó, quase osso com osso. E no sequestro, você simplesmente ficou com tudo coladinho. E a pergunta é, vai a pergunta aí para você. E agora? O que fazer? E agora? Estou com uma dessas coisas. Você está com uma dessas coisas. O que fazer? Começar o tratamento, tá? Começa por este exercício aqui, ó. Sabe quanto custa fazer esse exercício, gente? 20 minutos por dia. Não é um valor em dinheiro, mas valor em tempo da sua vida que você vai ter que dedicar para ter a melhora da sua hérnia de disco. Então você, agora que está me assistindo aí, você chegou agora aqui na live, não está me seguindo ainda, ó, toca aqui nessa cabeça aqui em cima, toca aí. Depois você vai tocar no botãozinho seguir, né? Embaixo. Para você receber aí as lives todos os dias, tá? Então você que começou a me seguir agora, preste bem atenção. Este exercício é o que vai reidratar os discos, liberar o espaço entre as vértebras e trazer para a pessoa que vai praticar ele um descanso. Esse é o exercício do descanso. Nós precisamos descansar. Se nós não descansamos, o nosso corpo ele chega a um momento que ele começa a romper as fibras do corpo, se não existe o descanso. Vamos olhar uma coisa? Quero ir junto com vocês junto comigo agora. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, vocês vão me dizer. Vamos ver se eu consigo fazer esse desenho legal. Eu estou tentando representar alguma coisa aqui. Quem sabe me dizer o que eu estou tentando representar aqui? O que eu estou tentando representar aí? Me ajudem. Isso, o Sol. Henry já falou aqui que é o Sol. A Leon, o Sol. Marinalva, o Sol. Ótimo. Beleza, não fui tão mal assim no meu desenho, né? Então a gente tem o dia. Na natureza nós temos o dia. E na natureza, que eu vou representar através desse semicírculo, o que nós temos aqui? Nós temos o dia e nós temos também o que mais que a gente tem? Nós temos a noite, a lua aqui representando a noite. E isso mostra pra gente que tem um ciclo
E esse ciclo todas as coisas têm. Sim, doutora Helena. Durante o dia, pode fazer o descanso. E isso sim, tem o ciclo circadiano, que é o corpo fazendo. Alguns estão com o ciclo circadiano adaptados. Alguns estão com ele bem, assim, outros não conseguem dormir à noite, né? Começam a ter problemas. Outros estão bem. Então, é importantíssimo que a gente tenha um período de descanso e um período de atividade. O nosso músculo, que eu desenhei aqui, também precisa de um período de descanso e de um período de atividade. Só que como ele é muito menor do que o nosso planeta, o período de descanso e de atividade dele é menor. Então você vai colocar os seus músculos em atividade por ali uns 30 minutos diários e vai fazer mais uns 20 minutos de descanso. Então você deve colocar o seu corpo em ação, em tensão e depois em relaxamento. Utilize isso como uma boa ideia para você que está com dor, pensa nisso. Que você tem que ter tensão e relaxamento. Se você tiver só relaxamento, só relaxar, 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 chega uma hora que você não levanta mais da cama. Você fica muito fraquinho. E se você ficar só com tensão, 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 colocar o seu corpo tenso, tenso, tenso o tempo inteiro, ele vai gastar muita energia nessa tensão e o final disso é que vai relaxar, vai enfraquecer, mas não um relaxamento programado, mas vai enfraquecer. Então temos casos, principalmente nos problemas neurais, em que a musculatura fica muito tensa, rígida demais, e o paciente cansa com a tensão da musculatura. Então nós temos que ter equilíbrio entre tensão e relaxamento. E o exercício que eu proponho para vocês, este aqui, é o de relaxamento. E aí tem os exercícios de tensão, por exemplo, correr, caminhar. Se você não consegue correr, caminhe. Se não conseguir caminhar, rasteje. Mas não fique parado. Mantenha o corpo em movimento. Quanto mais você movimenta seu corpo, mais saudável ele fica. Então vamos trazer a parte de saúde para o nosso corpo. E saúde, a saúde precisa de tanto do relaxamento como da tensão. Então, às vezes, você pensa aí, eu estou estressado, estou com estresse, né? Eu estou com muito estresse. O que está faltando é um equilíbrio, porque o estresse ele é importante também. Você precisa de uma tensão no seu dia a dia. Porque se for tudo muito frouxo, muito fácil, o seu corpo ele vai responder mal. O corpo ele responde bem quando a gente coloca ele para trabalhar. Quanto mais o nosso corpo trabalha, mais forte ele fica. Só que tem que ter um equilíbrio entre tensão e relaxamento. Então você deve ficar concentrado fazendo o seu trabalho por um período e relaxado, descansando do seu trabalho. Então use este exercício para causar o relaxamento no seu corpo. Você vai usar isso todo dia. Chegou no final do dia, chegou em casa, tira lá 20 minutos, fica nessa posição, depois levanta e vai tomar o seu café, vai jantar, vai fazer as outras coisas.
Mas dê isso para você. Academia e essa mesa. Não entendi, Maria. Acho que eu não li tudo o que você tinha escrito antes também. Lucimara, tenho artrose no quadril, joelho, minhas coxas não abrem mais. Então, como pinça, dificuldade de andar. Quando nós estamos com uma dificuldade muito grande de andar, a gente pede para alguém fazer massagem nos pés, nas articulações, tá? Por quê? Porque quando a gente tem falta de movimento, as nossas articulações elas vão ficando aderidas, vão ficando mais, vamos dizer assim, mais rígidas, mais grossas. É como se fosse enferrujando as dobradiças. Então, quando você fica muito tempo parado, peça para alguém, se você não conseguir, mas peça para alguém mexer as suas pernas para que as articulações elas se lubrifiquem. O nosso corpo ele trabalha assim. O movimento lubrifica a articulação. O excesso sempre vai prejudicar você. Se você tiver um excesso de relaxamento, você vai ficar com problema. Se você tiver um excesso de tensão, vai ficar também. Como é que é? Parece que o osso da coluna entraram nos outros. Tá, Márcio? Tá complicado aí, né, Márcio? Então você vai fazer esse exercício aqui, ó. Vai começar com esse exercício, aprende a fazer ele. Vou repetir como que se faz. Coloca a cadeira, os pés aqui em cima da cadeira. Enrola uma toalhinha e coloca aqui acima do bumbum. Um travesseiro que não pode ser assim desconfortável. Tem que ficar confortável nessa posição. Enrole uma toalha. Pode ser uma de rosto. Não pode ficar mais grossa que seu pulso. Coloca aqui, ó, na passagem aqui. Bem na altura do umbigo. E fica deitado nessa posição. Para o pessoal que entra nos meus programas, eu explico mais detalhadamente lá os motivos desse exercício funcionar. Você que está em casa, apenas faça. Não fica intelectualizando. Eu quero saber por que tomar a água. Não, toma e pronto. Não vai lhe fazer mal. Se não quiser tomar, não toma. Mas o exercício faça ele. Vai dar mais resultado tomando a água, claro. Vai ser melhor. E aí você vê o que é mais importante. E hoje o que eu estou mostrando para vocês é que você tem que ter no seu dia a dia isso aqui, ó. Você vai ter que ter noite e vai ter que ter dia. Noite e dia. Aplique isso no seu corpo. No músculo. Vamos ver no músculo. O músculo vai estar contraído e relaxado. Vejam como é a caminhar. Se não tem os músculos que contraem e os músculos que relaxam. Você tem que aplicar o movimento para que a vida comece a fluir no seu corpo. E esse movimento, quando você começa a caminhar, caminhe de costas, caminhe de lado, suba, desça escadas, faça leves movimentos. Mas eu tenho muita dor. Se ficar parado, vai ser pior. O ideal, claro, é ter sempre um acompanhamento. O acompanhamento de um fisioterapeuta, isso anotem aí que eu vou falar agora. O acompanhamento do fisioterapeuta é para, no começo, você conseguir sair do estado de travado. Então, o fisioterapeuta, ele vai reabilitar o seu corpo. Seu corpo agora perdeu a habilidade de caminhar, de correr, de pular, de saltar, por conta da dor. E você pode até ficar deprimido. Você pode entrar em depressão e não sair mais só por conta de uma hérnia de disco. Só por conta da dor. Então o que você precisa fazer? Buscar alguém que lhe ajude a sair desse primeiro estado, que é um estado de parado,
que você está aí, um estado de dor, estado de sofrimento, dores que correm para as pernas, dor nos joelhos, dor no glúteo, dor embaixo do pé. Você vai pedir ajuda para sair disso. O fisioterapeuta, ele não é objetivo do fisioterapeuta ficar com você a vida toda. E você deve, com o fisioterapeuta, aprender sobre o que você tem que fazer e depois seguir a sua vida. E é justamente por isso que eu mostro aqui no livro que eu escrevi como eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco. E nesse livro eu falo sobre isso. O papel do fisioterapeuta no tratamento da hernia de disco não é o mesmo papel que um médico. O médico, ele tem o papel de dar um medicamento, orientar você, né? E fazer cirurgias. O fisioterapeuta, qual é o papel do fisioterapeuta? É tirar você daquele travamento, ensinar você a ter uma vida com novos hábitos. Se você mudar os hábitos de vida, os hábitos que trouxeram você até a hernia de disco, você não vai mais ter hernia de disco. Agora, se você faz uma cirurgia de hernia de disco, mas continua com os mesmos hábitos, se antes você tinha uma hérnia, depois você vai ter duas, e depois 3, e depois 4, depois 5, porque você não muda os seus hábitos. Então você pode tomar aí pregabalina, você pode tomar injeções, fazer uma série de tratamentos invasivos, até acupuntura, quiropraxia, pode fazer tudo isso. Se os seus hábitos não mudarem, se você não aplicar aí hábitos novos na sua vida, e já vou colocar aqui os hábitos que você precisa ter, então se você não mudar para esses novos hábitos, vai aumentar as suas hérnias de disco. E não é uma questão de você acreditar ou não no que eu estou falando, é o que vai acontecer, é o que tem acontecido. As pessoas vão e fazem a cirurgia, depois saem da cirurgia, não mudam os seus hábitos e começam a sentir mais dor do que antes. E eu quero que você melhore. Porque o fisioterapeuta tem esse objetivo de levar você à cura. E a nossa vida ela não é só osso, carne, veias, artérias, tecidos, fáscias. Isso é o corpo que a gente usa. Mas o que faz o corpo ficar com saúde ou adoecer chama-se alma. A nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa raiva, a nossa preguiça, as coisas que a gente faz, as emoções que a gente tem, essas fazem com que os músculos, com que os ossos, com todo o sistema adoeça. Ou melhore, dependendo. Eu tenho 2 hérnias de disco, mas sou costureira quase 24 horas dia. E aí, como? Dilza, convido você a entrar lá no YouTube. Tem uns depoimentos muito legais lá de costureiras que eu tratei e que estão muito bem, inclusive. Fizeram o tratamento para hérnia de disco sem precisar parar de trabalhar. Voltaram a caminhar, correr, saltar. Então tudo isso é possível no momento que você muda de hábitos. Aqui vão os 3 hábitos que você precisa para eliminar a dor do seu corpo e vencer a hérnia de disco.
Primeiro hábito, descompressão. Isto aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês têm que descomprimir. Vocês têm que, ó, quando chega o final do dia, você vem carregado de emoções, carregado de tensões. Então a parte tensão está muito forte. Você precisa relaxar. Precisa ir para a parte de relaxamento. Faz esse exercício. E aí, depois de fazer esse exercício, você pode fazer outras coisas, outros movimentos. Então, primeira coisa, primeiro hábito na sua vida é a descompressão. O segundo é o relaxamento. E o terceiro hábito é o movimento. Eu digo descompressão neural, relaxamento miofacial e movimento contínuo. Chegou em casa, deita ali por 20 minutos, levanta depois e vai fazer uns exercícios. Se você puder, pode ser os exercícios que estão no meu livro. No meu livro tem 1 hora e 27 minutos com exercício. E ali tem, você praticando esses exercícios do livro, você vai ter excelentíssimo resultado. Faça o que tem aqui nesse livro, você vai... Tem muita coisa aqui. Tem gente que às vezes compra o livro só para fazer o exercício. E se enganam essas pessoas achando que não tem que ler o que tem no livro. Só que o que está escrito no livro faz parte do tratamento para hernia de disco. Então não só... você às vezes adquire o livro e fica só fazendo o exercício e não lê o que está escrito, né? Não assiste às aulas, são 20 aulas aqui dentro, 20 aulas, 20 capítulos, cada capítulo com uma videoaula. E uma das 20 é com exercício. Então, pensam a importância de todas as outras, às vezes as pessoas perdem porque só querem fazer o exercício. E não é só o exercício que a gente precisa. Precisa de compreensão, precisa de entendimento, precisa de prática, precisa de saber por que se está no estado que está. A Dilsa pergunta sobre o bico de papagaio. O bico de papagaio ele vai crescer aqui ao redor do osso, é um crescimento ósseo, justamente porque o disco está diminuindo de altura. Então, o nosso corpo, ele é tão perfeito, né? Aquele que nos fez com um tecido aqui, ó, que reveste o corpo aqui por fora, tá vendo? Então, à medida que o disco vai diminuindo de altura, vai aumentando esse espaço aqui, ó. E esse espaço ele é preenchido com ossos. O osso cresce para esse lugar aqui, ó, gerando o bico de papagaio. O bico de papagaio é um resultado da hernia de disco. É um resultado do afrouxamento dos ligamentos do corpo. O que eu posso indicar para você é coloque seu corpo em atividade, faça exercícios regularmente, tome bastante água, se hidrate e faça a sua vida ter momentos de tensão e momentos de relaxamento. Tensão e relaxamento. Não só relaxamento, não só tensão. Sou pedreiro e sofro à noite com dor na cervical. Compreendi. Você fica bastante tempo mais agachado, provavelmente. Bem, o que eu posso dizer? Anota aí, Adriano. Vou mandar aqui, ó. Adriano, você deve utilizar um tracionador cervical. Inflável. Procura na internet. Vai ajudar muito você, Adriano. O tracionador cervical inflável. Tenho inscrição discal. O que posso fazer?
Sandra Gino, este exercício aqui, ó. Não sei se é inflamação discal, né? Mas ficou escrito o que ficou escrito. É o que está ali. 4 hérnias na lombar, perna esquerda está travada, doendo muito. Mineiro Costa, faça este exercício. Então, minha gente, a gente falou um pouquinho aqui de pão de queijo no início, né? Falou um pouquinho de várias coisas. Deixo para vocês aí a importância de vocês aí, se quiserem adquirir o livro, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Está escrito serviços. Vocês escolham serviços. Se você quer adquirir o livro aí, ó, quer adquirir o livro com um desconto especial, você vai fazer assim, você vai tocar nesse botãozinho aqui de serviços, vai colocar o número do seu WhatsApp lá onde diz livro e vai mandar para mim. Isso, vai mandar uma mensagem através desse botão de serviço, na parte de livro, vai botar o número do seu WhatsApp com DDD, vai enviar para mim, e a minha equipe entre hoje e amanhã vai entrar em contato com você. Eu vou pedir para eles darem aí 50% de desconto para você do livro, tá? A extrusão discal, certo, Sandra? A extrusão é essa aqui, né? Quando você está... Mas não se preocupe, isso não quer dizer que você tenha que fazer cirurgia. Isso quer dizer que você tem que fazer tratamento para movimentar essa coluna e resolver. O que eu faço justamente é isso. Atender pessoas pela internet, ajudando que a gente consiga, através de vários exercícios feitos todos os dias, melhorar essas condições do disco. Inclusive curar. Inclusive você poder curar os seus discos. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Dilza. Adriano, é normal estralar muito? Em alguns casos, dependendo de como estão as articulações, pode estralar o pescoço. Agora, se esse estralo não é só um estralar, mas é uma sensação de areia no pescoço, aí você tem aí um pouquinho de artrose junto com isso, tá? Muita dor na sola dos pés, isso já, Rosilda, realmente relacionado à sua lombar, tem que melhorar lá em cima. Sobre o túnel do carpo, minhas mãos não estão adormecidas. Elas não precisam ficar adormecidas, porque o adormecimento das mãos, ele pode vir ou por compressão neural ou por uma dificuldade vascular. E isso pode gerar formigamento, né, dormência nas mãos. Mas, se você não diz que não tem dormência nas mãos, por que você diria que tem síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo vai enfraquecer, vai ter dor, né? Você vai sentir dor. Se você bater assim, ó, vai sentir dor. Qual a massagem mais apropriada para a hérnia de disco? Então, a massagem, ela não vai resolver a hérnia de disco. A massagem, ela vai liberar os tecidos e tudo mais. Para a hérnia de disco, você tem que fazer um movimento. Você pode utilizar a massagem como uma possibilidade de relaxamento muscular. E se você tiver, além da hérnia de disco, um comprometimento de dor por inflamação muscular, a massagem vai ajudar muito. A massagem vai trabalhar nos tecidos musculares, vai ajudar na nutrição desses tecidos, vai ajudar na distribuição, por exemplo, sanguínea. Algumas massagens fazem até a drenagem, porque às vezes você fica muito inflamado na região, incha a região, aí você faz uma drenagem que libera um pouco os movimentos. Mas o objetivo da massagem é justamente permitir que você movimente o corpo para que numa sessão outra de fisioterapia, uma sessão de movimento,
você consiga dar movimento a essas articulações para que esses discos retornem e retomem a sua atividade. Porque o disco aqui, ele vai atrofiando, ele vai enfraquecendo e você tem que fortalecer ele. Às vezes as musculaturas estão muito rígidas, até porque de tanto sentir dor, às vezes o corpo fica tenso, né? Fica tão rígido que o corpo em si não permite mais você fazer, dói de respirar, mas essa respiração, essa dor, ela vem por conta dos tecidos. Aí a massagem vai ajudar a liberar, a permitir que você faça o movimento, você vai se sentir mais leve, só que só a massagem não é o suficiente. Você tem que colocar o corpo em atividade física, tem que colocar o corpo em movimento físico. Se você só fizer massagem, você vai ficar dependente do seu massoterapeuta, né? Aqui o Bruno pergunta, abaulamento tem reversão junto à desidratação discal? Sim, Bruno. Tem reversão, claro que sim. É como, imagine assim uma musculatura que fica mais fraca. O disco também fica mais fraco. Se você não movimenta essa região, ele vai enfraquecendo até chegar no seu ápice de doença, né, de piora. Se você começa a colocar movimento, o disco ele começa a reagir, começa a ganhar força. O corpo começa a nutrir aquela articulação e a articulação retoma as suas atividades. Se você não fizer nada, é o contrário. Quando você não faz os movimentos, a articulação vai secando, vai perdendo a sua função. E você tem que fazer a sua articulação voltar a ter a sua função, a função da articulação. Qual é a função da articulação? Se não é o movimento. Então, o abaulamento tem reversão e a desidratação também. Mas não é tomar água simplesmente. Claro que ajuda a tomar água, mas é tomar água e colocar movimento no seu corpo, no seu dia a dia. Se dor ciática só sara com exercícios, só o exercício. Tem exercícios que você deve fazer e exercícios que você deve evitar. Então, Breno, eu vou indicar que você dê uma chegadinha lá no meu YouTube, que lá tem 7 aulas que ensinam você sobre quais exercícios fazer e quais exercícios você deve evitar quando tem hérnia de disco. Sim, porque temos que evitar. Pode fazer print, sim, claro, sem problema. Então você terá que tanto praticar alguns exercícios como evitar outros. E um exercício que você pode fazer para a hérnia de disco é este. Para hérnia de disco não, para dor no ciático é este aqui. Você deita nessa posição, relaxa. Qualquer pessoa que fizer isso hoje já estará melhor para amanhã. O Dete pergunta se pode fazer academia se ela tem hérnia de disco. Eu, tendo hérnia de disco, eu evito fazer qualquer exercício que coloque em risco a minha hérnia de disco. Então, quando eu for para uma academia, se eu fosse para uma academia, eu iria procurar fazer todos os exercícios muito leves. Não passaria da capacidade do meu corpo de carregar o peso. E eu começaria muito levemente, muito suavemente. Porque é perigoso você querer carregar um peso que o seu corpo não está preparado e aí romper. Muitas pessoas rompem o disco durante o carregar peso da academia. Por isso que é importante você ter o acompanhamento de um fisioterapeuta
puxando a brasa para o meu lado aqui, mas é isso. A verdade é essa. Se você não tem uma pessoa que lhe dá a sequência de exercícios para você, né? O que o fisioterapeuta faz? O fisioterapeuta trata a sua coluna, o fisioterapeuta executa junto com você os exercícios, o tratamento, ele mostra o caminho, você aprende este caminho, e depois que você executa, vai executando. E aí que é o mais importante. O objetivo do fisioterapeuta é que você tenha alta, é que você não fique a vida inteira com dor. Então, se você está indo na fisioterapia e continua depois de 6 meses, continua com dor, o tratamento tem que mudar, tem que ser feito alguma coisa, porque não está sendo feito o tratamento mesmo que deveria, porque 6 meses é muito, com 6 meses já dá facilmente para a gente eliminar a dor causada tanto por hérnia de disco como por ciatalgia. 6 meses é muito tempo. Então tem que fazer uma investigação melhor. Se em 6 meses você não melhorou, você deve procurar um tratamento que em 1 mês você já tem que sentir melhora. Se melhorou 1 mês, depois não evoluiu mais, tem que haver alguma mudança no tratamento. Em 3 meses é dor crônica, mas escutem o que eu vou falar. Dor crônica não quer dizer que é uma dor que nunca mais vai sair. A gente chama de dor crônica porque ela é uma dor que estabilizou, porque o corpo estabilizou. A dor aguda é uma dor insuportável que vai acontecer, mas a dor crônica não quer dizer que não tem cura porque é crônica. Cuidado, que hoje em dia estão começando a dizer que você tem dor crônica e é por isso que você não melhora. A dor crônica não é uma doença, gente. A dor crônica é um sintoma de que algo ainda não foi curado. Então tem que fazer o tratamento que possa melhorar. Doutor Maurício, eu tenho laudo de hérnia de disco, escoliose, bico de papagaio e artrose. Assim, esse é o diagnóstico médico, né? E existe um outro tipo de diagnóstico que é fisioterapêutico, que é o diagnóstico cinético-funcional, que demonstra quais são as coisas que você consegue fazer, quais são os movimentos que você tem hoje que consegue movimentar no seu corpo. Ali a gente tem um diagnóstico cinético-funcional. O ciático pode dar dor no pé, sim, quando está inflamado, embaixo do pé, em cima do pé. Muito obrigado por seguir aí, pessoal que está me seguindo hoje. Tivemos hoje aqui, nesta live, 10.000 pessoas, 42 novos seguidores e 7 queridos presenteadores. Qual a melhor indicação a fazer fisioterapia ou academia? Tenho dor crônica na lombar. É a fisioterapia, com certeza. Com certeza. Você vai lá para a academia depois que eliminar essas dores, tá? Então, primeiro, fisioterapia, com certeza. Tenho protusão e abaulamento, posso correr? Pode. Pode. E é bem provável que se você começar a correr devagarinho, eu estava falando aqui outro dia para o Daniel, que está aqui, né? Quando você vai começar, comece caminhando. De vez em quando faz uns trotezinhos bem leves, bem suaves. Porque o tratamento ele tem que ter avanço, você tem que ir melhorando. Então, quando não está melhorando, você tem que começar a se perguntar qual o exercício que eu estou fazendo que pode estar piorando a minha situação. Você também é uma pessoa pensante, tá? Você também pode pensar sobre o que está acontecendo com você. Aí você se pergunta, será que quando eu faço esse exercício, ele está melhorando, está piorando ou está na mesma? Está na mesma. Então eu vou investir em novos exercícios. Aí você vai lá, adquire o livro, lê todo o livro, né? São
São várias páginas no livro, não é uma só. São 20 capítulos, 20 videoaulas, 1 hora e 27 minutos de exercício, mas são mais de 20 horas de vídeo que você assiste dentro desse livro. Então, ó, tem gente que compra o livro e vai só lá para o capítulo 16 para ver os exercícios. Aí vai lá ver os exercícios e para a pessoa basta isso, não ler o livro. Isso é jogar dinheiro fora, né? Porque se você só quer exercício, vai lá no meu YouTube, tá cheio. Gente, o que tem aqui no livro é condensado, é resumido, é colocado de maneira que você consiga, lendo o livro, você aprende como eliminar a dor nas costas, aprende a vencer hernia de disco. Mas aí tem gente que quer só um capítulo. O livro não é só um capítulo, são 20 capítulos, 20 videoaulas. Então você que quer correr, que tem protusão e abalamento, comece devagar. Comece devagarinho, vai caminha de costas, vai levando. E se puder um dia participar de algum programa que eu apresento aqui, vem, participa, aprende uns exercícios diferentes e estamos aqui para nos ajudar, né, minha gente? Jô, tenho lombalgia, hérnia L4, L5, S1 e sinto muita dor no meio das costas, o que ajuda a aliviar a dor? Bolsas de água quente, né? Gelo às vezes ajuda também, dependendo do caso. Massagem nos pés ajuda muito a aliviar a dor na lombar. E esta posição maravilhosa que você pode deitar e começar agora mesmo, também vai aliviar as suas dores. Tudo isso vai fazendo parte, tudo isso compõe o seu tratamento. Aliás, o primeiro capítulo desse livro fala sobre como escolher o melhor tratamento para hernia de disco. Vejam como é importante você ler todo o livro, porque no primeiro capítulo diz como escolher um tratamento. Doutor, estou com dor em cima do umbigo e embaixo do umbigo também. Você já deu uma olhada se você tem alguma hernia inguinal? Alguma coisa desse tipo? Aí, porque você pode também ter problemas de artrose de quadril e está gerando esse tipo de dor aí que você está se referindo. Tendinite de repetição, não sei mais o que fazer. Você que está com tendinite, você vai começar a trabalhar com exercícios isométricos, que é o exercício parado. Eu vou fazer um exemplo aqui para você, tá? Ó, tá vendo aqui? Eu vou segurar esse dedo com esse aqui, ó. Eu estou puxando um dedo para um lado e outro dedo para o outro. Isso é exercício de isometria. Eu faço força, mas faço força parado. E até quanto de força eu devo fazer? Isso, então, aprende você que está com tendinite. Digamos que a minha tendinite é aqui. Quando eu faço esse movimento, eu sinto um pouquinho de dor. Então, eu mantenho a pressão até quase não sentir dor. Depois eu pressiono um pouco mais, aí a dor volta, eu recuo. Eu avanço, sinto um pouquinho de dor, mantenho, depois recuo. E aí eu vou acostumando com a minha musculatura e vou trazendo para a musculatura a força que ela precisa. Daniele aqui está fazendo o seu Pilates e já está tendo respostas positivas. Parabéns, a sua professora o professor é muito bom. Tiago da Silva, doutor, estou com dor em cima do umbigo. Você já falou antes, né? Já falei sobre isso. Boa noite. Discopatia degenerativa na cervical tem tratamento? Tem. Você começa com esse posicionamento aqui, ó. Por que, se você tem problema na cervical, por que eu mando você deitar assim? Porque se você tiver uma tensão lombar, a tensão lombar, olha aqui por esse desenho, ó. Uma tensão lombar vai também puxar toda a musculatura do seu corpo até lá no pescoço.
Se você não resolver uma tensão lombar, você não resolve a tensão cervical. É importante fazer essa ligação entre os dois. Tiago, eu já li, tá? Já li e já lhe respondi. Não faço academia porque não posso levantar peso. Ok? Então faça exercício sem levantar peso. Musculação pode quem tem hernia de disco, abalamento discal, nervo ficou lesionado? Samara, vou lhe responder da seguinte maneira. Se você está com dor de barriga, você toma uma sopa ou você vai comer uma costeleta de porco? Responde aí para mim, Samara. Se você está com dor de barriga, você toma uma sopinha, um chazinho, ou você parte para uma costeleta de porco? E aí você vai, né? Você vai ver o que fazer. Para saber o valor do livro é bem simples, tá, gente? Vocês vão tocar aqui nessa cabeça aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima. Minha cabeça aqui, ó. E aí vai aparecer minha cabeça de novo aqui. Você toca, vai lá pro meu perfil. Lá tem um link, sabefisioterapia.com.br/livro. Você entra lá e você vai na opção de pagar em 4 ou 5 vezes. Você pode pagar parcelado, pode pagar em até 5 vezes. E você vai usar como cupom de desconto para você que ficou até agora aqui na minha live, querida pessoa que ficou até aqui. Você vai usar a palavra movimento no cupom de desconto. Mas é lá onde paga em 5 vezes, tá? E aí você vai ter 50% de desconto para você adquirir o meu livro agora. Ele é um livro digital, você adquire ele agora mesmo já chega aí para na sua caixa de e-mail. Você já pode começar a ler e a praticar o exercício hoje mesmo. Além de que quando você entra no livro, quando você baixa o livro, na primeira página você já vai ter o link que vai dar acesso a um grupo de WhatsApp das pessoas que adquiriram o livro. E vai ter um acesso mais fácil à minha pessoa também. Fiz ultrassom e não apareceu nada. Já respondi aqui para Maria, o livro é digital. Boa noite, mau jeito no pescoço há anos, 2 hérnias cervical, sinto dores terríveis no rosto. Você já olhou se tem alguma questão de sinusite também no rosto? Tem que descartar isso. Dor na panturrilha esquerda ao movimentar a perna, dói bastante. Pode ser com uma fraqueza muscular que está dando aí, essa dor na perna, que está camuflado, né? Às vezes a nossa dor da hérnia de disco, ela está camuflada como fraqueza muscular. Você está com uma fraqueza muscular e acha que é da hérnia de disco. E a dor que você está sentindo é da fraqueza muscular. E o formigamento e essa parte de cãibra toda está vindo aí porque você está fraco, mas aí você pensa que não, eu tenho hérnia de disco. Aí você coloca a culpa em quem nem está culpado nessa coisa toda. Pessoal que quer adquirir o livro, basta tocar aqui em cima. Vou mostrar aqui para a turma. Pessoal que está aí na outra rede social. Vou mostrar aqui para a turma. Com licença. Licencinha. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Abrindo aqui mesmo. Eu vou abrir aqui mesmo, aí vocês vão poder ver como fazer para adquirir o livro, tá? Então vocês vão
vocês que estão aqui na minha live agora, para você adquirir o livro, você vai aqui, toca na cabeça aqui, ó, aqui em cima. Daí vai aparecer minha cabeça de novo, você toca novamente. E aqui vocês estão vendo, ó, aparece esse link aqui, ó. No meu perfil aparece esse link. Você toca aqui nesse linkzinho aqui. Você vai lá para a página do livro. Aí você vai entrar aqui no pagar parcelado, tá? E aqui embaixo você vai colocar que tem um cupom e vai escrever a palavra movimento. Cuidado, não usem o tradutor, porque ele coloca espaço no final. Aí você vai aqui no ir e ó, pronto. 50% de desconto para quem quiser o livro agora. Vou mostrar de novo como faz para chegar. Você está aqui na live, toca aqui em cima nessa cabeça aqui. Toca aqui embaixo nessa cabeça de novo. Vai nesse link aqui. Escolhe, se você for pagar à vista não vai funcionar o cupom. Vai funcionar o cupom parcelado. Você pode escolher parcelado e pagar em uma vez. Tá? Vai dar em torno de 5 vezes de R$50, 50 e poucos reais. Movimento. E aí você vai. Tá? E aí você já consegue, por aqui, já inicia o tratamento. Já vai ser um ótimo começo para você, para tratar a sua hernia de disco, para tratar a dor ciática, dores no corpo, tudo isso. Deus me livre, no exame deu todos esses aí, menos o sequestro, filme de terror, com certeza. Aliás, deixa eu só falar para você, Samara, que é bem interessante isso que você acabou de falar, né? E um dos capítulos do meu livro é esse aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Tá longe. Eu vou ter que mostrar assim de cabeça para baixo. Ó, um dos capítulos é esse aqui, ó. Hérnia de disco na primeira descoberta. Eu escrevi esse capítulo justamente para essa situação aí, Samara. A situação quando você descobre que tem hérnia de disco, e aí você entra como se fosse num filme de terror, você começa a se assustar, a se apavorar. E nesse capítulo fala sobre depressão, sobre tristeza, sobre o que fazer nessa situação quando a gente descobre sobre a hérnia de disco. Então, deixa eu ver se eu posso ler aqui o início do capítulo. Eu vou ler aqui para vocês. Tá escrito o seguinte: diariamente recebo mensagens como esta. Eu estou sofrendo muito com hérnia de disco e artrose. Mal estou andando dentro de casa. Tá aqui, ó, começo do livro. Estou com hérnia de disco comprimindo o nervo ciático, sinto muitas dores na coluna e na perna toda com formigamento. Tenho hérnia de disco e sinto muita dor. Uma dor que corre para a perna que é de chorar. No início do trabalho, para eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco, é sempre acompanhado de muitas dúvidas e desafios. E aí segue. Quando você se depara com a existência da hérnia de disco, geralmente é quando chega o resultado de um exame de imagem. E aí segue o livro explicando e dando detalhes sobre o que fazer quando a gente descobre sobre a hérnia de disco.
O filme de terror começa a ficar um pouco mais leve quando você tem instrução, quando você começa a aprender o que é realmente isso e começa a entender que existe solução, porque no jeito que estamos hoje no mundo, querem mais é nos apavorar do que nos curar. E eu estou aqui para ajudar você a curar da sua hernia de disco, a melhorar e também para comer meu pão de queijo, né, que sobrou só um pedacinho aqui e eu vou ter que comer esse pão de queijo, ó. Olha só que ele já tá ficando durinho. Para isso eu também vim aqui, né? Eu vim para comer meu pão de queijo. Que delícia. Que bom, Maria Patrocínia, que você está por aqui também. A Cleusa diz, meu exame deu hernia de disco na cervical, tem cura? Assim como a hernia de disco lombar, a cervical tem cura também. A gente comumente ouve mais as pessoas falarem da hernia de disco lombar. Primeiro, os médicos preferem fazer cirurgia da hernia de disco na lombar, porque é mais fácil. A cervical é mais difícil, porque é mais perigoso. Você pode ficar tetraplégico com uma cirurgia na sua cervical. Procurem aqui na internet Raquel Zendron, que ficou tetraplégica com uma hernia de disco cervical, uma cirurgia minimamente invasiva. Você não precisa passar por isso. Você pode tratar, e eu digo, sempre digo, um médico estuda para fazer a cirurgia. Eu estudo para impedir que você vá para a cirurgia. E como é esse estudo? E como é esse tratamento? É entregando os hábitos, que no livro fala dos hábitos que você tem que ter, os hábitos que você vai ter que mudar. O livro fala, instrui você para você parar de depender dos outros, porque o que você está gastando de medicamento, de transporte, o que você gasta hoje, só o que você gastou o mês passado com exames, com medicamentos, e o tempo perdido nisso tudo, você já podia ter adquirido esse livro e praticado os exercícios que tem aqui e já voltado a trabalhar. Ah, sua amiga também ficou, Odete. É de altíssimo risco, com certeza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tratar a hernia de disco. Tem tratamento e você pode ficar curado. A Ivone pergunta que no raio-x apareceu um desvio. Eu teria que ver qual é o desvio, né? Seria interessante você marcar uma consulta. Para marcar a consulta é aqui embaixo, nesse botãozinho serviço. Manda o número do seu WhatsApp lá na palavra consulta, marca uma consulta para a gente poder ver o seu exame, né? Se abaulamento tem cura, claro, sim, o abaulamento é praticamente uma pequena fraqueza da sua coluna. Ainda não é algo muito complexo. É assim, todas essas quatro fases da hernia de disco são curáveis. 90, anota aí, ó. Anota. 95% das hérnias de disco são absorvidas pelo corpo. 95 podem ser curadas. Apenas 5% não consegue ser. Apenas 5% das hérnias de disco do mundo é que não serão curadas. Então, se você quer curar a sua hernia de disco, estou aqui para ajudar você. Como que cura, Denise? Aplicando esses três hábitos aqui, ó. Descompressão, você começa fazendo assim. Relaxamento e movimento contínuo. Para algumas pessoas leva 6 meses, para outras pessoas
levam 3 meses. Tem pessoas aqui que já se curaram em 3 meses. Tem pessoas que levam 1 ano, 2 anos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Vale a pena você não precisar de cirurgia. Vale muito a pena se esforçar 1 ano, 2 anos, aí passar por um tratamento. Você vai ter que se esforçar, sim, né? Vai ter que se esforçar, lutar, vai ter que e tudo mais, mas vale a pena você fazer isso. É melhor do que a cirurgia. O tratamento é longo, mas ele vale muito a pena. Ótimo, Ivone. Quando sair sua ressonância, você marca aí. Pessoal, vamos encerrando por hoje aqui. Vamos encerrando porque está na minha hora já. Eu quero comer meu pão de queijo. Meu pão de queijinho. Eu vou só virar porque eu sei que vocês gostam de ver a minha cara. Só porque vocês gostam de ver minha cara. De prêmio para vocês. Prêmio. Então, o que a gente viu hoje aqui, né? Esse desenho rápido que eu fiz. A gente viu os 4 tipos de hérnia. Isso aqui tudo é hérnia, só que em fases diferentes. A gente viu que nós temos uma mudança entre dia e noite. Então, nós temos que ter uma mudança entre tensão e relaxamento. A gente tem que permitir que o corpo... Isso é movimento. Movimento é um momento você descansa, um momento você vai fazer movimento, um momento você vai parar e aí você vai, certo? Vivendo. Viver é estar sempre em movimento. E o movimento exige desequilíbrio, você sabia? Você só consegue levantar da cadeira, se inclinar para frente e só vai caminhar se o corpo desequilibra. E uma hora dessas eu falo aqui para vocês sobre inflamação, processo inflamatório, como que ele funciona, e etc, etc, etc. Olha, muito obrigado pelos likes, pela presença de vocês. Nós tivemos hoje aqui 13.300 pessoas, 57 novos seguidores e 9 apresentadores maravilhosos aqui, os presentinhos que eu adorei. Muito obrigado, ó. Beijão para vocês. Amanhã, não sei se eu venho, porque eu quero também o que está acontecendo, né? Vocês devem estar preocupados comigo. Eu estou começando a entender que eu preciso também dar atenção para o meu filho, né? Então tem momentos como amanhã é um dia bom, um dia que ele não tem faculdade, eu posso estar com ele na parte da noite, então a gente pode sair jantar, fazer alguma coisinha diferente. E se você tem filhos também, você sabe que o convívio com eles é essencial. E aí por isso que eu já estou fazendo algumas mudanças. A gente não deve esperar mudar a nossa vida quando tudo estiver estragado. Mas depois de estragado, a gente tem que também fazer mudanças para poder voltar ao estágio normal, né? Ao estágio tranquilo. Um grande abraço para vocês. Um beijão, ó, um abração. Se não está me seguindo aí, começa a seguir. Se você quer adquirir o livro, vai lá, adquire. Se eu fosse você, adquiria logo esse livro aí para começar a fazer o exercício em casa e tocar para frente a vida, tá? E todos nós temos que tocar a vida para frente. Então tá aí. Você adquire o livro, pode imprimir. Eu mandei imprimir, botei até uma capa dura para mim. Você pode imprimir o livro e através do livro você acessa todos os vídeos e a aula de exercícios também. Um beijão no coração de vocês. Até amanhã. Um grandiosíssimo, excelentíssimo e maravilhosíssimo abracíssimo.